Começa agora o BTcast. Teologia é nosso esporte. Muito bem. Começa mais um BTcast, o de número 499. Eu sou Rodrigo Bibo e bem-vindo a Gileade. Eu sou Cacau Marques e se Deus é brasileiro, o Papa é carioca. Essa eu lembro. Pois é. Mas há controvérsias. Lá no Sul ele era gaúcho, né? Acho que o Papa veste toda a camiseta de time, né? Já que a gente tá falando de nacionalismo cristão. Quem tem ouvidos ouça. Isso. Já que o assunto é esse, eu sou Victor Fontana e eu sou mais palmeirense do que eu sou patriota. Boa, firmado na Palmeira, né? Firme como Palmeira aqui, firmado na Palmeira. Nossa. Saiu no buraco pra cair no outro. Eu canto Palmeiras, meu Palmeiras, meu Palmeiras, no hino nacional todo jogo. Os flamenguistas agora vão à loucura, porque eles vão falar que Palmeiras não é a seleção. Olha aí. E aqui fala André Heinck e eu cresci cantando outra coisa. Eu cantava Minha Pátria para Cristo, eis a minha petição. Cacau conhece essa? Opa, minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Olha aí, rapaz, não é que o André é meio desafinado? Não, foi bom. Não, eu Muito falei bom. afinado, né? Mas saiu desafinado, mas eu falei afinado, mas aqui... Cara, fiz até cirurgia nas cordas vocais, o que diminuiu meu alcance vocal. Olha aí. Eu achava que você cantava era Sirvam Nossas Façanhas de Modelo a Toda a Terra. Essa também, mas essa é idólatra demais, aí eu parei. O Heinck tem uma vozinha bossa nova ali, ó. Isso. Já muda pra André Heinck, tudo certo. Tem que cantar regado, né, velho? Eu sou Leonardo Cruz e se a nação é uma comunidade política imaginada, a igreja precisa de imaginação profética. Olha só, é um intelectual. Nossa. Chama o Walter Brugman agora. Olha aí, rapaz. Gente, vamos lá. Estamos aqui diante de um podcast. Vamos falar sério agora, que isso aqui é um programa sério. Um tema delicado. É por isso que a gente tá fazendo piada aqui. A gente tá meio nervoso, porque é um tema meio sério. E eu tenho certeza. Escuta o que eu tô dizendo aqui. Escuta. Esse é um podcast que você vai ouvir e você vai pensar assim, ó. Caraca, eu sabia que tinha uma parada assim que me deixava incomodado e eu não sabia o que era. Muito obrigado. Vocês deram um nome para aquilo que estava me incomodando, de algumas coisas que eu estava vendo, ouvindo, mas eu não sabia o que era e vocês agora me elucidaram o que eu tava achando estranho. Eu tenho certeza que esse BTcast vai ser isso. Vamos falar sobre nacionalismo cristão, como você já viu no título desse episódio, e eu tenho certeza, assim, eu falei muito tenho certeza, né? Mas é que eu acho então agora eu acho. Estou certo disso? É aquele tema que vai fazer você pensar e você vai dar nome a alguns bois ou elefantes brancos na sala, tá bom? Mas antes, é claro, os recados paroquiais. E nos recados paroquiais dessa semana, galera, é o seguinte: neste sábado teremos o BTD em São Paulo, na ICC. Espero vocês neste BTD. É neste sábado, eu, Cacau Marques e Israel Mazakorati, pensando sobre espiritualidade para uma sociedade cansada. É neste sábado, temos ainda 20 vagas. 20 vagas. Sim, é o que tem. Aliás, enquanto eu gravo esse recado paroquial, temos 20 vagas nesse BTD em São Paulo. Ó, gente, aproveita, vai, que vai estar lá eu, Cacau e Mazakorati, vai estar uma turma bem legal lá e vai ser poucas pessoas, vai dar pra dar atenção pra todo mundo, bater aquela foto, enfim, comer, vai ter comida e vai ser sensacional, tá bom? Espero vocês então nesse BTD. Galera, atenção, vai ter BTD original ainda esse ano também em São Paulo, vai ter BTD em Fortaleza, vai ter BTD em Florianópolis e semana que vem eu vou passar as datas pra vocês, o link pra fazer a inscrição, mas já fica ligado que vai ter BTD aí, pelo menos 4 BTDs esse ano, então vai ser demais estar com vocês e pensar o tema da espiritualidade. Aliás, o BTD de Florianópolis, ele não vai ser esse tema, porque ele vai ser um BTD com uma outra temática, vai estar eu, André Heinck, Kenner Terra, sensacional. E quero avisar vocês também que se você gosta do nosso ministério, se você é abençoado pelos nossos podcasts, você pode ser mantenedor deste ministério a partir de R$25 mensais. Bibo, o que é que eu ganho sendo mantenedor do Bibotalk? Você ganha aquele
sentimento bacana, você ganha aquele sentimento legal de, poxa, eu ajudo essa obra que leva boas discussões teológicas até os confins da web. Segundo, você tem um grupo especial no Telegram, eu, Cacau, Milho, entre outros, estamos lá, respondemos a galera, e também você tem um BTcast exclusivo, privado para os mantenedores. E olha, a gente fez um agora, eu e o Cacau, sobre apologética, que tá sensacional, tá? Então assim, você que é mantenedor, vai lá, ouça esse podcast que a gente gravou especial para os mantenedores. Enfim, tem BTcast especial para os mantenedores sobre oração, sobre o anticristo, sobre divórcio. Gente, muita coisa legal acontecendo para os mantenedores do Bibotalk. Então, ajude a gente, precisamos de você para continuarmos essa obra que tem abençoado milhares de pessoas. Gente, são 12 anos, hein? 12 anos produzindo esse conteúdo e desde 2015 eu vivo do BTcast, eu vivo do Bibotalk, eu vivo daquilo que produzo na internet e sem sombra de dúvida os mantenedores são peças chaves. Fora aquelas pessoas, né, aqueles enviados de Deus que mandam uma oferta extra. Enfim, olha, gente, muito obrigado por vocês que mandaram ofertas extras aí. Muito obrigado mesmo. Vocês são sensacionais. Muito obrigado a todos os mantenedores, a todas as mantenedoras deste podcast de Bíblia e Teologia. Muito obrigado. Sou grato a Deus pelos clientes também e vocês mantenedores e também alunos da Escola Bibotalk de Teologia. É, uma forma de você nos ajudar, porque assim, vamos ser real aqui, vamos ser real. Tem mantenedores que ajudam a gente e mal ouvem o podcast, entendeu? Já ouviram lá um ou dois, gostaram, ou me viram pregando na igreja, foram com a minha lata e estão abençoando. Tem aquela galera que é mantenedora e é aluna da IBT, e ela gosta muito da gente e tá com a gente, tanto que ela é aluna e ela é mantenedora, tipo assim, sensacional. E tem aquela galera que tipo assim, não, mano, eu acho legal, mas vem cá, dinheiro é uma coisa muito séria, eu quero benefícios, Então assim, se o sentimento de ajudar, o BTcast M não é suficiente e o grupo do Telegram, você quer mais? Então vira aluno da IBT, entendeu? É um jeito, você vai ter conteúdo toda semana, você vai ter vários módulos lá, é uma forma, entendeu? Se você quiser conteúdo toda semana, vira aluno da IBT, que também é uma forma de você nos ajudar. Mas enfim, muito obrigado a todos vocês, de verdade, gente, ó, emociona mesmo o cuidado de Deus por meio da vida de vocês, tá bom? E é isso, vai comprar na Amazon, nunca esquece, compra pelo link do Bibotalk, só digitar no navegador aí, bibotalk.com/Amazon. Ficou na dúvida? Entra em bibotalk.com e clica no banner que aparece bem na home do nosso site. Simbora aí pra essa aula de história da igreja aí contemporânea, é sensacional, gente, ó, que episódio, hein? Que episódio! Muito bem, senhor Léo Cruz, André Heinck, Vitor Fontana e Cacau Marques, nacionalismo cristão. Vamos lá, quero entender, esse podcast nasceu de uma postagem do André Heinck no seu Instagram. Aliás, todos eles aqui produzem conteúdo no Instagram, se não me falha a memória. Cacau menos, ou Cacau tá voltando a produzir agora, não lembro. Eu produzo selfies na minha beleza. O Léo não produz ainda, mas o André Heinck e Vitor Fontana produzem, enfim. E o André Heinck fez uma postagem sobre nacionalismo cristão e achei muito legal. A partir disso, de umas conversas com o Léo também, montamos aqui uma ideia. Vamos lá, gente. Primeiro, definições básicas, tá? E depois a gente vai um pouquinho pro contexto histórico pra gente poder entender essa ideia de nação cristã, ontem, hoje. Mas o que é, então, esse nacionalismo cristão? Como é que surgiu esse termo? Surgiu num contexto, assim, tipo, quem faz se autodenominou assim, queremos produzir uma nação cristã? Ou se esse foi um termo que os críticos deram, que isso acontece bastante e tal? O que é o nacionalismo cristão, pra gente começar aí a nossa conversa? Tá, vamos lá. Esse termo, em todas as suas letras, nacionalismo cristão, ele é bem mais antigo do que o que tá rolando agora. As primeiras menções dele, você vê em revistas teológicas e de missões no século XIX. Mas ele queria dizer uma outra coisa. Esse nacionalismo cristão do século XIX era mais ou menos nessa vibe aqui. Existem vários tipos de cristão, mas o melhor cristão é o cristão americano ou o cristão inglês, porque ser inglês faz desse cristão um cristão melhor. É mais ou
ou menos nessa vibe. Tem vários textos criticando, por exemplo, a relutância da igreja anglicana em financiar movimentos de evangelização global e interdenominacionais, porque essa questão do cristianismo étnico, digamos assim, da igreja anglicana ou da igreja luterana, que é a igreja dos alemães, isso ainda travava um pouco as missões. Não é desse nacionalismo cristão que a gente tá falando. O que rola hoje é o seguinte: começou o resgate do termo na academia nos Estados Unidos, porque perceberam ao longo do planeta, especialmente no Ocidente, países Estados Unidos, Hungria, Brasil, agora com mais ênfase, mas especialmente Estados Unidos, Hungria, um pouco Alemanha, Itália também, um tipo de legitimação de regimes políticos mais centralizadores, senão autoritários, que possuem no seu centro discursivo, na fala deles, a gente quer a Itália para os italianos, a Alemanha para os alemães, a Hungria para os húngaros. Mas qual que é a diferença para o nacionalismo cristão antigo, né? Das primeiras vezes que surgiu o termo. No século XIX, o nacionalismo cristão, ele era aquela coisa de a sua nacionalidade te faz ser o melhor cristão possível. Esse nacionalismo cristão, ele meio que inverte a parada. É meio que assim, existe uma grande herança, um grande legado cristão que permitiu que as nossas nações modernas surgissem no Ocidente. E hoje, segundo essa galera, a gente vê um movimento globalista, progressista, ou vamos dizer marxista cultural, enfim. Mas volta e meia, um desses aparece, se não todos juntos. Esses movimentos indo contra esse grande legado cristão, essa grande herança, que deu origem ao Brasil, aos Estados Unidos, à Alemanha, Portugal, Itália e por aí vai. Se a gente não lutar por esse legado, a nossa nação e a nossa nacionalidade, ela vai por água abaixo, porque isso tudo vai ser diluído num grande relativismo, etc e tal. E aí, esse termo surge na academia. O que rola com esse termo, que é interessante, é meio parecido com o que aconteceu aqui com o termo bolsonarismo. Quando ele aparece, ele surge dentro da academia também, porque a galera saca, olha, esse político brasileiro, Jair Bolsonaro, conseguiu juntar um movimento ao redor dele que é distinto de todos os outros movimentos políticos no Brasil. Chamaremos de bolsonarismo e vamos entender do que se trata. E as pessoas que apoiavam Bolsonaro no início, e aqui eu posso dizer que eu tenho lugar de fala, porque quando eu era adolescente eu participava de fórum de 4chan e tava lá apoiando o Bolsonaro, fazendo meme, a gente dizia, olha, a gente não é pelo Bolsonaro, é pelo Brasil, o Bolsonaro é só o cara que tá na frente, a gente não tá aqui pela pessoa e tal. Eu já deixei de seguir essa linha faz muito tempo, mas o que dá pra perceber Graças a Deus pela Jennifer na sua vida, louva a Deus por isso. Graças a Deus por ela. E aí, o que dá pra perceber é que uma galera falou assim, não, a gente é bolsonarista mesmo, porque a gente quer o Bolsonaro lá, a gente quer esse cara lá na presidência. Com o nacionalismo cristão foi assim também. Mas antes do Bolsonaro não tinha o lulismo ou eu tô viajando isso aqui? Tinha. É comum na história do Brasil. Antes deles todos tem o florianismo, com Floriano Peixoto. Getúlio Vargas, né? Também, getulismo. Gente, calvinismo nasceu exatamente desse jeito. O nome calvinismo não é uma coisa que quem era adepto de Calvino se chamava. Uma parte dos detratores, principalmente detratores luteranos, das teologias de diferentes círculos protestantes não luteranos, chamavam toda a galera de calvinista. O que gerou uma repulsa inicial, e por isso que você vai ter uma parte desses calvinistas que vão dizer, não, nós somos reformados, e aí reformado acabou virando uma espécie de sinônimo de calvinista, e depois o cara fala, não, é isso que a gente é mesmo, a gente é calvinista mesmo, esse é o grande lance. E aí virou um termo que o grupo abraça. Mas o que o Léo tá descrevendo é, primeiro é dado por um grupo de fora, o grupo que tá sendo descrito, num primeiro momento, rejeita o rótulo, e depois, num segundo momento, os remanescentes abraçam o rótulo, independentemente desse rótulo ser bom ou ruim, de ser descritivo do fenômeno ou não ser, mas é um fenômeno que aconteceu com o nacionalismo cristão, aconteceu com o calvinismo e com outros tantos aí, com bolsonarismo, com lulismo, com florianismo. Protestantismo. Isso aí. Eu falei do florianismo porque é o primeiro nome que se dá para um movimento político que gira em torno de uma pessoa, de uma política mais personalista no Brasil, na Brasil República especificamente. E aí, pra terminar, o que tá rolando nos Estados Unidos é isso. Agora tem publicações já falando, olha, tem um projeto nacionalista cristão e a gente precisa abraçar isso pro nosso país não morrer, pra nossa igreja não morrer, pra que o globalismo e o progressismo não tome tudo. E antes, quando eu falo antes, eu tô falando aqui mais ou menos 2014, 2016, essa galera rejeitava o rótulo. Não, nós somos cristãos, patrióticos, conservadores, mas não somos nacionalistas cristãos. Hoje já tá numa onda disso. É isso mesmo que a gente quer, nacionalismo cristão. Tá, eu tenho que fazer uma pergunta aqui, eu sei que é uma pergunta meio delicada, eu sei que vocês são gentlemen pra poder responder essa pergunta, mas isso envolve a ideia e os defensores da cosmovisão cristã, que é um termo que eu não tenho dificuldades com ele, assim, eu até uso ele em certa medida, mas, né, convivendo um pouquinho com vocês, eu percebi os limites do termo, né, que no fundo ele pode
ser um termo complicado, né? Porque, a cosmovisão cristã, enfim. Mas tem alguma relação o nacionalismo cristão com a cosmovisão cristã? E emendo uma segunda pergunta para vocês me ajudarem também. Na verdade, até poderia ser a primeira pergunta que vocês poderiam responder. Tá, mas o que eles querem com isso? É dominar os espaços para impor uma cultura cristã? Já que uma cultura progressista, marxista, globalista, sexista, taxista, santista tá tomando conta? O que seria na prática, o que eles querem, os nacionalistas cristãos? E se tem alguma relação com o movimento de cosmovisão cristã? Acho que são duas perguntas que cabem bastante aqui agora. Posso começar muito breve, aí eu já passo para eles com uma nota de provocação em cima do que você disse, Bibi? Claro, você está aqui para isso. Eu acho que é muito emblemático dessa intencionalidade e talvez de uma relação, não sei se grande, se pequena, com cosmovisão cristã e os círculos calvinistas. E lembrando sempre ao público, já que eu tô falando pela segunda vez de calvinista, eu sou calvinista, tá, gente? Então eu não tô necessariamente fazendo... Tem lugar de fala, você, né, querido? Eu não tô fazendo uma crítica voraz e tal ao calvinismo quando eu tô falando isso. Mas como cosmovisão cristã é uma coisa que aparece muito nos círculos calvinistas, e você tá falando de nacionalismo cristão e se há relação entre eles, viralizou recentemente um trechinho muito curto de uma entrevista do Voddie Baucham. Voddie Baucham é aquele pastor da Gospel Coalition, eu não lembro o nome da igreja dele agora, mas a entrevistadora pergunta pra ele a respeito do nacionalismo cristão, e aí a resposta dele é, mas o que você quer que eu seja? Globalista pagão? Não tem outra coisa pra ser. Caraca, olha aí. Não se impõe, né? Mas ele... Ou você é cristão ou você é pagão. E não foi exatamente essa frase que ele usou, mas é algo muito próximo disso. Ele fala um negócio assim, você queria que eu fosse um nacionalista ou quê? Se eu sou um nacionalista, né? Que tipo de nacionalismo eu vou ter? Que tipo de nacionalista... É exatamente essa frase, obrigado, Cacau. Que tipo de nacionalista você queria que eu fosse? E aí, porque ele já parte do pressuposto que tem que ser nacionalista. E aí a entrevistadora complementa dizendo a respeito do globalismo, e o globalismo na cabeça deles é entregar tudo pra China. Então, mais do que a cosmovisão cristã, tem aí elementos de geopolítica, tem elementos de discurso de pureza racial que estão lá nas origens da ideia de nacionalismo. Então, é um caldo complexo, que é difícil você dizer qual que é o pode pirlim-pim-pim da coisa, quando eles estão misturando ali pra virar as garotas superpoderosas, quando tá o pai das Powerpuff Girls misturando os ingredientes, tem uma hora que eles jogam um elemento especial pra virar as três menininhas lá. É difícil dizer qual que é o elemento especial. Tem um monte desse caldeirão aí, né? Mas aí eu acho que o Léo e o Cacau e o Heinck podem falar mais dos desenvolvimentos históricos das coisas. Mas assim, só pra você ver como, cara, ser calvinista e acreditar em cosmovisão, se não for causal, pode apresentar correlações com esse movimento. Beleza, então tá, a gente já viu que tem uma certa relação, sim, né, como o Victor provocou. E agora, então, assim, pegando ali do Balkan ali, não, o Balkan lá, o que eles querem? Tipo, então qual é a ideia? Porque daí eu já tô lembrando agora até da teologia dos Sete Montes, né, dessa turma, assim, que... Gente, quando eu falo dessa turma, pelo amor de Deus, eu não tô, assim, falando dessa turma no sentido pejorativo, tá? Mas desses cristãos que têm essa mentalidade de ocupar os espaços. Porque, assim, eu vou falar agora, assim, de maneira até, eu imagino que boa parte dos ouvintes até podem pensar isso. Gente, mas não é bom. O Voddie Baucham é um cristão. Então, óbvio, ele não vai ser um nacionalista, ele vai ser cristão, porque o cristianismo dele vai respingar nas suas ações. E aí não é bom a gente ter um monte de político cristão e criar leis que reflitam a nossa fé e tal. Tipo, isso é um problema? O que querem os nacionalistas cristãos? E o que eles querem? É algo realmente problemático? Ou nós aqui já estamos tomados pelo discurso progressista e não estamos achando muito legal? Bibo, posso te dar uma citação aqui e te perguntar quem falou ela pra provocar? Vamos, joguinho, vai lá agora. Citação. Quiz aqui no BTcast, vamos lá. Abre aspas. Como diria o Casimiro, essa aspa é forte. A preocupação do governo consiste na coexistência honesta entre igreja e Estado, lutando contra uma cosmovisão materialista e pelo bem da comunidade, servindo igualmente aos interesses da nação e ao benefício da fé cristã. Quem falou isso pra você? É americano ou brasileiro? Nenhum dos dois. Caraca, foi Neil deGrasse Tyson. Sacanagem, não. Cara, não sei quem falou isso. C.S. Lewis. Cecília Meirelles. Isso cabe bem Clarice Lispector. Cara, quem falou isso não foi o Papa, que o Papa é um carinha legal. Cara, quem poderia ter falado isso? O Hitler falou isso, velho. O Hitler falou isso. Discurso dele Sério? como premier alemão. Meu então, assim, Deus. O que eu tô querendo dizer com essa citação, gente, tá? Eu não quero partir pra um argumento que a gente chama de ad Hitlerum. Tipo, você compara o que a pessoa faz ao nazismo e logo você precisa rejeitar. Não é isso. O que eu tô querendo pegar pelo exemplo do Hitler é que esse discurso de cosmovisão, relação igreja e Estado, ele indica uma postura, mas não necessariamente o conteúdo e os métodos que estão ligados a essa postura. Entendeu? Não,
Não. É como se, por exemplo, eu tivesse uma forma, eu falo assim, ó, vou fazer uma refeição pra você. Pela forma você pode dizer, talvez eu faça um bolo, mas eu não te disse o que eu vou colocar na forma nem a receita, entendeu? Pela forma você suspeita de algo, mas isso não é suficiente. Então, assim, falar de cosmovisão, relação igreja e Estado, benefício mútuo, sozinho não adianta pra gente saber os propósitos de quem tá falando e pra que ela tá falando aquilo. O que o Vitor falou de certos círculos calvinistas é porque no calvinismo, mas isso não acontece só no calvinismo, sempre existiu um círculo que fala assim, cara, é melhor a gente ter um governo autoritário do nosso lado, beneficiando a gente, do que ter heresia rolando. E aí o nacionalismo cristão moderno, ele é mais uma forma de manifestação desse tipo de espírito. Porque, por exemplo, Teodoro de Beza, ele escreveu um texto sobre o direito do soberano ou dos magistrados de punir heresia. E ele fala isso, eu prefiro ter um tirano que não permita heresia do que um rei que permita a liberdade. Para a Idade Moderna, ele tá dizendo, eu prefiro ver gente morrendo do que a gente vive herege. Para a Idade Moderna é isso. Porque se você discorda da doutrina protegida pelo Estado, se você não vai aos cultos ou às missas, no mínimo você sofre uma multa. Por isso que o pessoal ia pra igreja. Nesse contexto, a gente às vezes, o próprio no discurso do nacionalismo cristão tem isso, de que antes as pessoas iam à igreja, eram apaixonadas por Jesus, pela Bíblia, pela teologia. Cara, eram. Mas ao mesmo tempo as pessoas estavam na igreja porque, por exemplo, se você fosse um puritano criticando a Rainha Elizabeth, você ia pra cadeia. Você era executado em público. Não tinha essa questão de vou escrever um textão no Facebook e vai ficar por isso mesmo. Então, é esse tipo de coisa que uma galera tá querendo resgatar mesmo, tá? A gente não tá brincando com isso aqui. Tem gente que quer resgatar isso, tem versões mais soft, outras até mais extremadas, talvez a gente possa entrar no meio do podcast, mas a grande questão é preferível ter uma pessoa lá em cima, impondo a minha visão de mundo de cima pra baixo, ou ela abaixo, usando o aparato do Estado pra punir quem discorda de mim, porque isso vai me dar segurança, vai me dar estabilidade pra quem concorda comigo, do que eu ter a liberdade, e nessa liberdade eu correr o risco de ver o meu vizinho com uma visão de mundo diferente da minha. Resumidamente é isso. E o discurso cristão pra legitimar isso tudo, porque pode acontecer com um discurso não cristão. O extremo do stalinismo é isso, é um discurso não cristão pra legitimar autoritarismo. Muito bom. A gente depois eu queria entrar mesmo nessas questões, Léo, pra gente ver bem na prática e poder visualizar, tipo, esse discurso e tal, né? Pô, eu imagino que você deva ter aí. Mas, André, eu queria pensar um pouquinho também essa ideia, porque eu imagino que esse povo, eles têm uma leitura bem forte da questão do Antigo Testamento, da ideia de Deus, a nação, até um próprio teocentrismo, né? Não sei também se a turma aí do teocentrismo, gente, de novo, eu uso essa turma não no sentido pejorativo, por favor, só pra dizer assim, né? A galera que defende tal, a ideia teocêntrica, né? A ideia de voltar de novo uma teocracia, exato, teocracia e tal. Tem muito essa ideia do Antigo Testamento, a própria ideia de nação de Israel, essa turma toda. Como é que a gente vê, como é que a gente entende, né, a nação de Israel, o conceito de nação na Bíblia e depois com os conceitos modernos e tal? Acho que vocês podem fazer uma troca de passes aí e jogar essa bolinha até pra gente poder entender, porque se é nacionalismo cristão, envolve a Bíblia, envolve consequentemente o Antigo Testamento e tem uma ideia, né, de feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e tal, todo esse caldo aí de versículos bíblicos e ideologias misturadas. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que identificar, e isso é uma das coisas que a história contribui muito, é na historicização dos conceitos. A gente entender o que significa uma palavra em cada época, né? E o que a gente tem como nação hoje é alguma coisa assombrosamente maior do que era a nação na antiguidade. Então, a antiguidade, quando a gente fala de nação, a gente está falando de um grupo étnico que é muito restrito. É um grupo muito pequeno, muito restrito a determinada região. Quando se fala, por exemplo, na pátria, na antiguidade, isso até o medievo, pátria é a terra que tu nasceu, condado que tu nasceu, é o lugar muito restrito que é a tua terra pátria. Então a pátria do romano é Roma, não é o Império Romano inteiro, né? Não tem uma ideia de a nação romana é todo o limite do Império Romano, não. Nação romana são os romanos, espalhados, dominando o entorno dele e dominando N nações ao redor. Então o próprio Israel, enquanto nação, ele tem um estado, mas ele tem uma noção de etnia por trás disso e que envolve elementos culturais generalizados que vão formar esse povo e dar uma ideia de nação que não é aquilo que nós temos hoje. Por que não é o que temos hoje? Porque a nação ela é algo vinculado fortemente a um estado, né? Hoje eu digo desde o século XV para cá e com muito mais força a partir do XIX, quando um estado vai promover os elementos que
vão produzir essa unidade cultural do que vai se chamar uma nação. Então, por exemplo, a Alemanha, ela se tornou uma nação no final do século XIX. Antes disso, você tem N movimentos lá dentro, que são como se fossem pequenas nações germânicas que foram unificadas depois a ferro e fogo, né? E até hoje existem discussões em termos do Hochdeutsch, do alemão, que todo mundo deve falar. Aí tem os movimentos regionais que discordam, que tem uma língua alemã, né? Um dialeto alemão que difere e tal, né? A Itália, a mesma coisa, né? O Brasil, por exemplo, né? Ele foi formado com uma ideia de nação basicamente com o rádio e depois a televisão e a partir de Getúlio Vargas que de fato você vai ter uma ideia de nação, né? Ele faz lá a queima das bandeiras, todo o ritual de unificação do país. Então você tem um estado muito forte centralizador, dando a um povo que é múltiplo, que tem várias culturas, que tem várias línguas, inclusive, ele vai dar uma noção de unidade debaixo de uma bandeira, debaixo de símbolos patrióticos e tudo mais, que é algo imaginado, ele dá uma noção de uma coletividade imaginada. E isso é interessante, que é uma coisa que funciona só com o povo, enquanto ele está debaixo deste Estado-nação. Então, eu quero dar um exemplo claro disso. A família da minha esposa é meio itinerante, né? Todo mundo está indo embora, uns para o Canadá, outros para os Estados Unidos e tal. Por que será? Não. Os meus sobrinhos, que são brasileiros, são crianças pequenas, aí 10, 12 anos, por aí, eles acabaram de, fazem 2 anos, 3 anos, uma coisa assim, se mudar para o Canadá. E eles vão ficar lá. Esses filhos vão crescer no ambiente canadense. E os filhos deles vão ser cidadãos canadenses com uma nacionalidade canadense. Cara, tu só precisa de uma geração para fazer parte de outra nação e de outra pátria, certo? E eles vão ter a cabeça como total canadense. E os que ficamos aqui, nós somos total brasileiros e nós somos primos, cara. Isso não tem nada a ver com o que era uma nação na antiguidade. Não tem nada a ver. É outro processo. Só pra gente entender um pouco essas diferenças, né? E o que nós temos na Bíblia está relacionado a uma nação de modelo antigo e está relacionado principalmente ao relacionamento de Deus com um povo escolhido que é chamado Israel. André, tem outro exemplo muito bom disso também, porque hoje na historiografia não se costuma mais falar em Grécia Antiga, porque Grécia se presume a unidade territorial e de língua que se tem na Grécia hoje, mas quando você vai para o mundo antigo, embora exista ali elementos religiosos e uma língua compartilhada, são cidades-estado, modelos de governo e de gestão diferentes e que estão brigando entre si o tempo inteiro. Por isso costuma se falar, por isso que se costuma falar Hélade. É uma pequena mudança, mas que parece só uma pequena mudança, porque é uma mudança de nome, mas na prática muda toda a sua concepção, porque quando você fala de Grécia Antiga, você imagina que todo mundo ali concordava com as mesmas coisas, tinha o mesmo parâmetro de governo e tal, que a democracia de Atenas estava em todo lugar, mas não era assim. E isso porque essa visão de nação mais moderna coloca um conjunto de coisas você já falou da linguagem, da questão da origem étnica, tem o modelo de institucionalização da política e alguns outros que vão ser particulares de cada história para gerar essa unidade imaginada, porque nem todo cidadão da Hélade ou nem todo brasileiro conhece todos os outros brasileiros para dizer o que a gente tem em comum, não. E aí, nessa unidade imaginada, acaba existindo uma necessidade de criar-se também uma racialidade imaginada. Então, quando você fala nesse tipo de nacionalismo que estava surgindo ali no contexto europeu, séculos 17, 18, 19, né? 17 eu tô indo um pouco longe, mas para pegar bem o comecinho ali, você vai ter o começo dos contornos da ideia de pureza nacional. E essa pureza ser intimamente relacionada a purezas étnicas e linguísticas também. Se você pegar, por exemplo, quando a gente vai estudar a história da hermenêutica, para ficar no campo da galera de Bíblia, que é mais próximo da gente, né? Você vai estudar a história da hermenêutica, você tem alguns gigantes, né? Você tem o Schleiermacher, você tem o Herder, que eu não sei se é Herder mesmo que se pronuncia, porque quem é alemão aqui é o Heinck, ele pode me corrigir, mas o von Herder, ele vai defender um negócio que, assim, como que se sai da oralidade para uma linguagem mais sofisticada? É através de um negócio que ele vai chamar de formas. Essas formas da linguagem distinguem o ser humano do animal. E elas são mais puras, conquanto não misturadas com outras formas. E, portanto, a nacionalidade de alguém ela é mais protegida conquanto as formas não sejam misturadas, as formas linguísticas. A partir do momento que essas formas linguísticas se misturam entre si, a nacionalidade, nas palavras do Herder, ela se degrada. E aí isso começa a surgir uma ideia de racialidade, inclusive em torno da linguística, e uma ideia de
pureza racial, uma pureza que não se mistura como as línguas não deveriam se misturar. Depois, separe-se essa ideia da racialização, fica-se com a ideia da linguística que não se mistura para se elaborar o que no século XX veio a ser a crítica da forma. Mas a crítica da forma tem essa origem bastante suja, bastante deprimente da ideia de raças que não devem se misturar, porque quando se misturam, se degradam. Isso aí está presente, vamos dizer assim, antes do Gadamer, um dos 3 maiores hermeneutas da história, né? Antes do Gadamer aparecer. Então, surge em que contexto? Precisamente nesse contexto de dizer como que essa unidade imaginada aparece, como que ela pode existir no nosso meio. Uma das coisas que precisa existir é um negócio que ela não pode ser contaminada. A aparição de outras raças ou a aparição do outro, a alteridade é uma ameaça profunda à ideia de nacionalismo nesse contexto dos séculos XVIII, XIX, começo do século XX. Começa a se entender como é que o vilão vira o judeu do jeito que vira. Dá pra entender por que nacionalismo começa a estar tão intimamente ligado a perseguições étnicas. Dá pra entender como que povos que pra nós são tão parecidos, na Europa, durante o contexto de Primeira Guerra e Segunda Guerra, eram povos distintos, diferentes, simplesmente tentando existir porque existiam alguns outros povos que queriam preservar a sua pureza nacional. Isso está presente no Herder, eu estou citando como exemplo aqui, porque ele faz mais parte do que o mundo evangélico, cristão, teológico está habituado, porque é discussão de hermenêutica, né? Mas isso está presente em uma série de outros autores ali naquele contexto, porque faz parte do Zeitgeist, faz parte do espírito da época. Eu queria fazer um complemento ao que o Fontana falou, porque essa questão da pureza linguística também gera uma pureza política também. E aí, mesmo entre pessoas que compartilham da mesma língua, projetos políticos diferentes se tornam alvo de perseguição ou de traição da pátria. Peraí, eu quero ficar entrando nesse lance americano, então. O que tem acontecido lá, assim, quais são esses movimentos? O que tem, assim, que a gente consegue nomear? Tipo, essa ação, esse discurso, mas isso veio numa prática, teve esse caso, não sei, o Vitor morou lá um tempo, não sei se experimentou isso na prática lá. Eu acho que seria legal a gente trazer, assim, algumas coisas pra exemplificar esses conceitos que a gente tem trazido aqui. Vamos lá, seguindo o que o Fontana falou aqui da pureza linguística, essa busca por uma pureza do idioma também acaba resultando numa pureza de institucionalização da política. O que eu quero dizer com isso? Antes da invenção da imprensa, e especialmente da Reforma Protestante, existia uma classe, um grupo de pessoas, geralmente clérigos, eruditos, que dominavam um idioma que era a língua franca, o latim. Tratados de política, filosofia, tudo de alto nível era discutido basicamente em latim. A partir do momento em que a imprensa e a Reforma Protestante vão colaborando para que textos sejam divulgados no vernáculo, na língua do povo, nos dialetos, e também para se distanciar de um controle político do Vaticano, as cidades-estado, como se for o caso da região ali onde hoje é a Alemanha, ou os próprios reinos que vão se formando na Inglaterra, ou Dinamarca, enfim. Esses reinos, eles vão colocando a sua linguagem dos documentos da administração no vernáculo, ou seja, sai do latim e passa para a língua do povo. Esses primeiros momentos em que as leis, o Código Civil, a gente pode dizer assim, porque já tinha separação entre o direito canônico e o civil, no momento que isso vai se estabelecendo na língua do povo, isso também surge com a ideia de que existe um modelo político puro que representa o meu povo melhor do que qualquer outro. Então, por isso que dentro dessa questão do nacionalismo, seja ele qual for, existe também uma questão de tem um jeito de pensar política que o brasileiro de verdade tem que seguir. Se você não segue esse jeito de fazer política, você tá traindo a pátria. Se você não segue o jeito do alemão de verdade de fazer política, você tá traindo a pátria. A diferença do nacionalismo cristão é que existe toda a carga teológica e da simbologia religiosa do cristianismo que é emprestada, é tomada para justificar todo esse discurso de existe não só um brasileiro ideal no seu sentido racial, étnico, mas existe um brasileiro ideal no sentido político, alguém que enxerga a política do jeito certo. Só quem defende esse modelo, esse projeto, é o brasileiro de verdade. E aí vai ter as nuances de país para país, né? No caso dos Estados Unidos é muito comum que se chama de nacionalismo institucional. Quem defende a interpretação correta dos símbolos nacionais, da Carta de Direitos, da Constituição, essa pessoa é o verdadeiro americano, é o patriota. Só que isso sempre vai esbarrar no privilégio étnico porque, historicamente, um grupo de pessoas de uma etnia muito específica detém o controle da interpretação desses símbolos nacionais, geralmente de pessoas brancas. Então,
pra você que, no caso do Vod Bolkan, pra ele ser aceito nesse grupo, ele tem que ignorar tudo aquilo que ele, enquanto homem negro americano, sofreu pra poder ser visto como um nacionalista cristão de verdade. Porque pra ele assumir, que a gente explicou um pouco aqui na BT Week sobre racismo, todo o legado perverso da escravidão pras Américas, especificamente pros Estados Unidos, é ele dizer que os símbolos nacionais e aqueles que criaram os símbolos nacionais erraram. E se eles erraram, eu não tô concordando com quem estabeleceu os limites da minha pátria no seu sentido mais puro. E aí, no caso do Brasil, ao longo da história... Mas peraí, como é que o Vod Balkan sai dessa, então? Cara, ele deixa de ser nacionalista cristão, ele cai no ostracismo. Essa é a situação dele. Não tem outro jeito. Enfim, e aí no caso do Brasil, tem um... Peraí, ô Léo, aguenta aí. No caso do Brasil, você vai falar sobre isso logo depois dos intervalos do Plim Plim, sacanagem. Mas peraí, eu quero ficar entrando nesse lance americano, então. O que tem acontecido lá, assim, quais são esses movimentos? O que tem, assim, que a gente consegue nomear? Tipo, essa ação, esse discurso, mas isso veio numa prática, teve esse caso, não sei, o Vitor morou lá um tempo, não sei se experimentou isso na prática lá. Eu acho que seria legal a gente trazer, assim, algumas coisas pra exemplificar esses conceitos que a gente tem trazido aqui. Nos Estados Unidos aconteceu exatamente aquilo que o Léo descreveu no comecinho do podcast. Quando se falava em nacionalismo cristão, quem falava disso, quando começou a aparecer isso como burburinho, tal do nacionalismo cristão, usava essa expressão como um termo pejorativo, e era gente da sociologia, das ciências sociais, mais especificamente da ciência de dados. O que é ciência de dados? A galera que mexe com pesquisa estatística. A turma que mexe com pesquisa estatística, métodos quantitativos e tal, e tava observando o que estava acontecendo com os evangelicais nos Estados Unidos, principalmente no início da era Trump, eles começaram a perceber alguns fenômenos de populismo, de identidade racial, muito similares aos nacionalismos que nós tivemos no século XX em torno do evangelicalismo. E começaram a perceber isso, principalmente nos círculos mais fundamentalistas. E batizaram isso de um nacionalismo cristão do século XXI no contexto americano. E começaram a usar esse termo para descrever esse grupo de pessoas do ponto de vista crítico. Acho que pejorativamente é muito forte, porque o intuito não era exclusivo de diminuir as pessoas, então não era pejorativo nesse sentido, mas certamente uma expressão com conotação negativa. E é o nacionalismo cristão de novo, isso daí tem problema, isso aí vai dar ruim. Passa-se um tempo, esses evangelicais olham para a expressão nacionalismo cristão e a abraçam, falam, é isso mesmo que a gente é. E aí eles até escrevem livros. Então tem hoje um livreto que é um panfleto político religioso que se chama Christian Nationalism, em defesa do nacionalismo cristão. Livreto best-seller. Ruim, que dói, mal escrito, mas que virou um best-seller e começa a ganhar apoio de lideranças consideradas lideranças mais sérias. O que começa a aparecer como marca muito característica nesses movimentos nos Estados Unidos? Esses movimentos começam a suplantar a própria ideia da antiga ortodoxia dos fundamentos. É um fundamentalista que já não liga nem mais para os fundamentals. Ele liga quando é a favor dele. Mas se você pegar esse livro, Em Defesa do Nacionalismo Cristão, vou até dar uma pesquisada aqui, porque eu quero ver o nome do autor certinho, que eu esqueço. É o Andrew Torba, tem mais um também, que eu esqueci. Isso, ele mesmo. Andrew Torba e o Andrew Isker, são os dois Andrews. Então é Nacionalismo Cristão, um guia bíblico para tomar domínio e discipular as nações. Esse não está traduzido em português, mas enfim, quando você lê esse livro, existem trechos flagrantes de ruptura com a ortodoxia. Existem trechos flagrantes de ruptura com a sã doutrina, inclusive de acordo com os padrões dos fundamentais do evangelicalismo. Mas, como é em prol do projeto político, aí a gente topa. A descrição de evangelho nesse livro é uma descrição muito mais política do que de qualquer livro da TMI, da Teologia da Missão Integral, se você quiser fazer a comparação. Que durante anos o pessoal da Missão Integral foi criticado. Quando você fala em política, são implicações do evangelho, mas não o evangelho em si mesmo. Quando você pega esse livro do Andrew Torba e do Andrew Isker, a definição deles de evangelho é o domínio do cenário político. Essa é a descrição deles de evangelho. Quem sempre criticou esse tipo de coisa, agora olha no nacionalismo cristão e fala, não, tá certo, tudo bem. Então, o nacionalismo cristão, ele é, numa medida com poucos precedentes, o nacionalismo cristão, ele é o que o Andrew Draper chama de o fim da missão. E por que é o fim da missão? Porque ele transforma o cristianismo numa idolatria.
Então, quando a gente fala no contexto americano, o que existe é uma realidade idólatra. Os próprios fundamentalistas abandonando os fundamentos, que a gente pode criticar o fundamentalismo, como os fundamentals apareceram, as origens raciais dos fundamentals, como há origens raciais ou de racialização no próprio nacionalismo. O fato é que, em nome dessa imaginação unificadora de uma determinada supremacia, nem mesmo os meus fundamentals são mais fundamentals. O importante é o projeto político. E muita gente nos Estados Unidos abraçou. Isso que a gente tá vendo aí de alguns bolsonaristas que são pastores, a gente olha e fala assim, pô, chegou no limite do absurdo, porque é o Messias e tudo mais. O que se fez com o Trump nos Estados Unidos é muito pior. É muito pior. E a gente provavelmente tá arrumando para um caminho similar. Mas o que se fez com o Trump nos Estados Unidos é muito pior. Mas aí é um problema muito sério isso, né, Vitor? Sim, que às vezes a gente não percebe, né? Porque existe uma certa adesão a um discurso mais nacionalista que pretende a manutenção de uma ortodoxia. Porque, pelo menos da maneira como isso é manifestado agora, e de uma maneira similar com o que aconteceu com os cristãos alemães lá do período do nazismo, né? Que tinham esse nome, cristãos alemães, eram os cristãos hitleristas, né? Que era um tipo de nacionalismo cristão também. Parece que o apegar-se ao nacionalismo, a um tipo de fé, é também uma reação a algumas formas de modernização da sociedade, ou se quiser chamar por essa palavra, né? Algumas vertentes mais progressistas em termos de desenvolvimento social. E aí, o nacionalismo cristão parece uma reação não só a uma pureza étnica nacional, não só representando uma pureza étnica nacional, mas uma reação a uma certa corrupção doutrinária. Só que analisada à luz das escrituras, como você falou, você tá perdendo, você tá justamente corrompendo doutrina, inclusive a doutrina histórica, né? O cristianismo histórico, se você quiser usar dessa forma também. Então, para mim, a crítica que a gente pode fazer num ambiente eclesiástico é essa, né? Perde-se, de fato, uma abordagem bíblica que está preocupado com uma pergunta fundamental da teologia, que é o que é que Deus fala? E aí acontece uma associação entre os interesses da nação e os interesses da fé, que aí é um outro problema também. Só que aí eu tinha uma pergunta para fazer para vocês aí, porque o Léo levantou uma coisa que acho muito importante, né? A questão da contextualização da pregação e da linguagem bíblica, né? Das traduções bíblicas no vernáculo, né? Abandonando o latim e desafiando, de certa forma, a autoridade, de certa forma não, desafiando de fato a autoridade romana, né? Tem um jeito de ser cristão em alemão, né? Já que para pegar Lutero lá, né? Tem um jeito de ser cristão em inglês, depois tem um jeito de ser um cristão alemão, um cristão inglês, e o jeito certo é ser o cristão alemão, são fases, né? Duas perguntinhas. Isso também não aconteceu no processo de latinização do cristianismo na Antiguidade Tardia? E outra pergunta, esse não é um vício inescapável de uma religião que se propõe multiétnica, né, plurinacional, sei lá como você quer dizer? Essas duas perguntas aí, tem semelhança com o que aconteceu num processo de ratificação? E eu não sou um cara que fica o tempo todo vilanizando Constantino, não, fica tranquilo, tá? Mas eu tenho essa questão. Isso não é também inescapável de alguma maneira? Quer dizer, a gente não vai lidar sempre com essa tentação? Não que seja inescapável, mas a tentação não vai estar sempre presente? Eu posso tentar dar uns pitacos aí. Eu também não tenho assim uma visão, meu Deus, isso aqui tudo é diabólico e aquilo lá tudo é santo ou um jeito certo de fazer. O que eu percebo assim na tradição histórica antiga, né, a gente sempre pega o Constantino, mas ele não é o único, teve outros lugares até antes dele, né, em que a fé cristã ela serviu também como um grande depósito de símbolos e metáforas para a construção de identidades, e inclusive de identidades pátrias ou nacionais, vamos dizer assim. Então até a Armênia, até hoje, ela tem uma forte tradição cristã ortodoxa que deriva de ser uma nação, um povo, né? Não dá nem falar em questão de nação, mas um povo que teve firmemente plantada uma cultura cristã lá nos primórdios que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, me parece de uma maneira
orgânica, por exemplo. Nós temos aí o caso da Etiópia na antiguidade, que também assumiu o cristianismo. Eventualmente teve movimentos que vieram de cima para baixo, né? Quer dizer, o rei se converte e aí obriga todo mundo à fé cristã. Então, nós temos, acho que, uma pluralidade muito grande de movimentos e coisas que aconteceram e que acabaram desenvolvendo, sim, acho que culturas cristãs e ideias de nações cristãs que tiveram muitas coisas bonitas e positivas e que ecoam até hoje, né? A gente vê aí tradições orientais que são belíssimas, constituídas em cima de elementos culturais cristãos, que me parece que eles são desenvolvimentos que puderam ter tido um processo orgânico mesmo de conversão e de uma cultura que vai se desenvolvendo ao longo de milênios, né? O que, de certa maneira, eu acho que é um pouco diferente do que a gente está falando quando a gente fala desse modelo nosso contemporâneo gigantesco, pós-iluminista, que separou, de certa maneira, a esfera religiosa da esfera pública e política dessa nação, pro bem e pro mal. Então, eu vejo um grande problema nisso, quando a gente fala, agora eu vou falar de Brasil. Cara, o Brasil, ele é uma casa da mãe Joana, né? É um negócio gigantesco. Teve lá o seu grande drama de uma imposição de uma fé que veio, uma fé católica que veio pro Brasil. E aí, quando esses nacionalismos todos modernos falam disso, e a gente estava falando aí de um tipo de política que tem que ser, o que vai definir o que é essa nação e tal, a gente tá falando de mito de origem, né? E qual é o mito de origem do Brasil, cara? Aí nós temos um problema sério, porque os evangélicos... Barzilai. O grande Barzilai. Você não conhece então, essa não, André? Conheço, né? Conheço. O pessoal joga no Google, vai achar. Alguém tirou o Z do Brasil pra ocultar. Qual é o mito de origem do Brasil? Cara, aí tu tem que ver quem tá contando a história em que momento e o que tá escolhendo fazer pra constituir essa nação. Então, quando o evangélico nosso, o evangelho médio, né? O Tiago Garros fala o afegão médio, pensa essa ideia do Brasil e pensa, por exemplo, quando fala em liberdade religiosa, ele tá falando de liberdade religiosa para si, enquanto é minoria. Quando a gente chega lá em cima, falar em liberdade religiosa do terreiro de Candomblé, aí é outra história. Aí já tem que fazer um cerceamento, já tem um monte de coisas. Por isso eu, pessoalmente, conhecendo esse evangelho médio, eu tenho um pavor dessa ideia, porque é simplesmente o fim da liberdade religiosa, porque a nossa ideia é para nós mesmos, né? Só um pouquinho, André, só um pouquinho. Aguenta aí, segura a tua linha de raciocínio. Isso fica bem claro, o que o André acabou de falar, quando você vê vários comentários das pessoas que ficaram escandalizadas com manifestação da religião afro agora em alguma parada lá no Congresso, acho que algum ministério, perfeito, né? Foi no Ministério de povos originários e aquele que tá cuidando das questões ligadas a racismo e tal, que eu esqueci o nome. Acho Exato. que teve um rito indígena ali, uma coisa assim, né? Não, acho que teve até uma questão de religião afro também acontecendo, tudo lá e tal. Mano, a galera tudo comentando que é um absurdo e não sei o que, onde já se viu, era isso que ia dar e tal. Aí eu fico pensando, gente, mas antes tinha culto evangélico com línguas estranhas. E pra nós tava tudo bem, só que, olha só... Não tava só tudo bem, era glória a Deus. Exatamente, mas assim... Porque é um projeto de conquista. Um projeto de conquista. E assim, ó, eu até entendo, vamos lá, eu quero tentar ser bem empático aqui. É claro, gente, eu sou cristão, eu acredito que a doutrina cristã e a vida cristã, ela é boa, e seria muito bom que todo mundo fosse cristão, né, de alguma forma, vamos pensar aqui de forma positiva, até porque a julgar pelos cristãos, eu não sei, mas vamos lá, assim, tecnicamente, teoricamente, a gente acredita que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que a nossa forma, né, de ser cristão e de religião é uma religião verdadeira, tudo bem, você pode ter essas convicções. Ou talvez deva. Justamente, talvez deva. Agora, nós vivemos num país, né, laico, nós vivemos um país que tem liberdade religiosa. Bibo, você sabe qual que é o grande problema dessa história? É que tudo isso que você falou é verdade e a gente deve crer. O que a gente não deve crer é que o papel de evangelizar as nações é do Estado e o papel de convencer de pecado, justiça e juízo é a Constituição, é a lei. Quem foi chamado pra ser missionário... Exato. Eu tenho uma pregação muito boa que eu fiz, inclusive, sobre isso. Pois é. E nem que a Bíblia deve ser o nosso Código Penal também. Exatamente. Não, eu só queria dizer que isso reflete, né, esse comportamento de que, não, agora não pode. Antes podia ter culto, agora não pode ter manifestação afro. Então, minha gente... Foi só a minha intromissão meio pastoral aqui, desculpa, gente, mas assim, ó, olhando pra câmera aqui, eu sei que vocês estão ouvindo só, mas olhando pra câmera, quem foi chamado pra ser missionário foi você. Não foi ministro, não foi presidente, não foi governador, foi você foi chamado a ser missionário. Você. Aleluia, até os confins da terra, hein? Quem vai convencer de pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo quando você pregar. Exatamente. Não para com essa história de achar que é governador, que é presidente, que é prefeito. É você, cara. É isso aí. E em última análise, quando a gente acha que isso é coisa do governador, do prefeito, quebra do terreiro, que não tem que quebrar terreiro nenhum. Você tem que ir lá testemunhar do amor de Jesus. Tem que quebrar terreiro.
brasileiro. E isso é a nossa expressão do que nos Estados Unidos virou, voltando lá no Andrew Torba e no Andrew Iskens, declaração dos caras: estamos cansados de ser dominados pelos judeus. Então é o antissemitismo todo de novo, outra vez aqui, a gente vendo a coisa acontecendo, entendeu? Então é o antissemitismo lá, é o anti-afro cá. Prega o evangelho, meu brother, prega o evangelho. Mas desculpa, coitado do André. Deixa eu voltar pro André, tem um outro exemplo. Tadinho, o André vai esquecer, Não, gente. mas, cara, um exemplo bom, envolve o Tim Keller. Ah, não, se é Tim Keller, vamos, André, aí desculpa, esse Tim Keller tem que ser mencionado. Na revista, essa eu tenho que dar o nome aos bois, né? Na revista First Things, saiu um texto: precisamos abandonar o Tim Keller, precisamos deixar o Tim Keller. E a ideia é exatamente essa. Tim Keller, ele é muito meigo, dialogar com a cultura, ele tá lá em Nova York com a igreja dele, não deu certo. A igreja dele não cresceu, ficou só pra ele. O que a gente precisa é assumir uma postura dura, rígida, contra o secularismo, tomar as esferas, chegar nesses lugares de poder e colocar ali a moral judaico-cristã no seu lugar de preponderância. Aí a gente vai conseguir vencer a força das trevas. Então, assim, saiu um texto falando isso. Tim Keller é um modelo fracassado. Esse negócio de ser meigo, de ser manso, pacífico, acabou pro cristianismo. É um exemplo factual do que o Vitor tá descrevendo. Exato. E eu não quero citar nomes aqui, até porque ele já indicou meu livro, eu vendi muito livro por causa da indicação dele, mas a gente tem um político brasileiro aqui, que ele faz vídeo, né, vai lá e não sei o que, e vai impedir demonstração de arte, que pra ele fere o cristianismo, não sei o que, mas cara, com violência, né, tipo, o cara lá se arma, ele se arma também e põe um vídeo, e é isso aí, defendendo os valores cristãos, com base em palavras chulas, só não deu violência porque o outro cara recuou, mas se o cara que não é crente viesse com violência, ia ter provavelmente ali uma violência também de volta, e cara, não é com imposição assim, né, gente, pelo amor de Deus. Mas André Heinck, espero que você lembre. Não, só para concluir a questão, desse mito de origem, né? Então, quando a gente busca esse mito, essa origem, né, digamos, seria a origem que dá essa base para essa nação e a força dela e tal. No caso brasileiro, o que é? Essa origem são os indígenas, né? Aliás, é esse mito de origem que buscam muitos progressistas, né? Ah, tem que largar esse cristianismo porque na verdade o Brasil é indígena ou coisa assim. Ou é afro, né? Também é outra ideia, é outro mito que se busca e tal. E quando você é cristão, aí você, não, a origem do Brasil é cristã, etc, etc. Só que o evangélico não tá pensando no tipo de cristianismo que está na origem do Brasil. É o catolicismo tridentino, que é, aliás, trentino, que é o catolicismo barroco, que é essa coisa toda que tá lá e que os evangélicos basicamente combateram quando chegaram com as missões no Brasil. Toda a missão protestante no Brasil foi no combate ao catolicismo. E aí vão buscar uma origem de fé. Na hora que tiver no poder, vai brigar com quem? Com os católicos, porque não é isso, né? A gente não vai... aliás, inclusive o presidente anterior tirou lá a imagem de Maria que estava lá, porque não é esse tipo de mito de origem de fé que se imagina, é outra coisa. Então, quando a gente vai se apoderar do Estado para tentar impor uma fé, a gente vai cair nesses problemas todos, né? Afinal, de qual fé estamos falando? De qual ortodoxia a gente vai impor? O que está acontecendo? Porque até chegar lá, existe uma certa unidade entre essa turma toda cristã, que, vamos chegar lá, mas quando chega lá, vai no detalhe, a coisa é bem diferente. Agora, quando a gente pega a fala lá do Voddie Baucham, né? Baucham, e vê ele falando assim, eu vou ser, esse tipo de nacionalista eu vou ser, né? E aqui eu não tô tentando defender o nacionalismo cristão de maneira nenhuma, vocês, né? E nem tentando atacar outra coisa qualquer, eu tô levantando a reflexão só, tá? A gente podia fazer a outra pergunta, né? Que tipo de cristão eu vou ser? Nesse termo aí de dois elementos, né? De nacionalismo cristão. Então, ao invés de que tipo de nacionalista eu vou ser, eu vou perguntar que tipo de cristão eu vou ser. Porque a gente também tem essa identificação de tipos diferentes de cristianismo que não são pautados única e exclusivamente por uma interpretação bíblica. São tipos diferentes de expressões cristãs que estão ligados a elementos culturais, né? Então, por exemplo, a Igreja Negra nos Estados Unidos, né? As igrejas étnicas no Brasil, como lá na minha cidade, né? Onde eu pastoreio os descendentes da Letônia, né? Que trouxeram o cristianismo batista na língua da Letônia e tudo mais, né? Igreja Hollins, por exemplo, né? Tão identificada com o Japão e tal. Também não é um tipo de identificação da fé com uma ligação étnica. E o que diferencia essas formas? Porque eu imagino que nenhum de nós quer extinguir essa diversidade do cristianismo, porque tem suas razões históricas. O que diferencia esse tipo de abordagem, esse tipo de construção eclesiástica de um nacionalismo cristão? Alguém não poderia dizer assim, bom, já que tem igreja negra nos Estados Unidos, eu quero fazer também a igreja branca. E aí, como é que fica isso? O que diferencia
diferencia a identificação com o império, Cacau. É a vontade de dominar. Então, por exemplo, você tem as igrejas Holiness, os letões aí, em Americana, né? Nova Odessa. Nova Odessa, desculpa. Nova Odessa e Americana é a mesma coisa. Americana faz parte da grande Nova Odessa, pronto. Eu não disse isso. Mas assim, essas igrejas todas, nenhuma delas teve como projeto, tanto na sua fundação, quanto ao longo de sua história, transformar a sua região, que fosse um município, tá? Não tô nem falando da nação como um todo, tô falando que fosse um município apenas, como um espaço de domínio daquela etnia, daquela religião como projeto político. Nenhuma delas teve isso. Claro, isso pode acontecer em algum contexto isolado com igrejas étnicas por aí? Pode acontecer. Tem tantas igrejas étnicas no mundo quanto a gente é capaz de contar. Então, é claro que isso pode acontecer, mas se acontecer, é algo excepcional. Então, o que diferencia uma igreja étnica, um projeto de nacionalismo, é a sua identificação com um projeto de império, de domínio político, de domínio forçoso. Isso é especialmente verdadeiro porque as igrejas étnicas, elas são igrejas de comunidades minoritárias e imigrantes. Nesse aspecto, elas são muito mais parecidas com o que foram as comunidades que vivenciaram a redação do Novo Testamento. Então, quando você pega o cheirinho de resistência ao império que o Novo Testamento tem, que alguns vão chamar de anti-imperialismo, outros vão achar que anti-imperialismo é algo muito radical, não é, mas aquele cheirinho de resistência ao império que o Novo Testamento tem em grande medida porque quem vivenciou aquele período como cristão nunca ia imaginar que o império se tornaria cristão. Eram comunidades minoritárias que tinham no império, no mínimo, uma fonte de sedução, e isso a gente enxerga muito bem nas cartas das igrejas da Ásia, né? No livro de Apocalipse. Mas, em última análise, como fonte de perseguição mesmo, em grande parte do que aconteceu no primeiro século. Dito isso, eu sou haitiano. Eu saio do Haiti do jeito que dá, pra ir pra Flórida. Chego na Flórida, vou começar uma igreja. Que projeto de domínio que eu vou tentar, cara? Eu tô começando a igreja em crioulo, porque nem inglês eu falo. Não consigo nem ir numa igreja dos meus outros caras parecidos comigo aqui, porque tudo fala espanhol. Eu não falo espanhol também não. Então eu tenho que fazer a igreja minha aqui de haitiano porque eu só falo crioulo. É outro projeto. Ele se dá em torno da língua não por um ideal, mas por uma necessidade. Essa necessidade pode ser idealizada e a gente enxerga isso. Isso acontece. Em especial quando a gente vê as passagens para segundas e terceiras gerações. Nesse momento, a língua é idealizada, mas não como projeto de domínio nacional político, mas como projeto, muitas vezes, de poder interno da instituição religiosa. E aqui eu tô até usando um vocabulário um pouco pesado, simplesmente para descrever. Eu sempre adorei a Deus na minha língua, por que esses mais jovens agora estão vindo com essa ideia de ter culto que não é na minha língua? Eu não vou entender. Não, peraí. Na verdade, cara, eu estudei na FLT de 2004 a 2007 e a gente ouvia falar de vários lugares do interior de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que ainda tinha que ter o culto em alemão. Então isso, cara, é recente, eu não sei como é que é hoje, mas várias comunidades luteranas, gente que vinha de interior, não, na minha comunidade, domingo de manhã, é um culto mega litúrgico e em alemão. Então ainda tinha. Eu acho que tem dois sentimentos aí envolvendo essa disputa nacionalista, vamos dizer assim, que está envolvendo também o que a gente chama de uma espécie de guerra cultural. A gente está falando dessa história de guerra cultural agora. E a guerra cultural, ela tem uma pela questão do poder, que o Victor colocou muito bem, mas eu acho que tem um outro fator que é o medo, né? O evangélico tem muito medo. Ele tem muito medo de perder os filhos para o mundanismo, ele tem muito medo de perder na cultura, etc, etc. E essa ideia de uma nação cristã tem a ver com isso, porque aí eu conseguindo impedir lá em cima que as coisas entrem e ataquem a minha família, eu estou protegendo ela porque fundamentalmente eu morro de medo. Então eu acho que são dois sentimentos que há nesse projeto de nacionalismo que são muito ruins. É uma base ruim para começar. Seja na busca de domínio ou poder, seja por medo de que algo vá acontecer com a minha família. Não são projetos saudáveis, né? Eu tô lembrando muito disso aqui agora, porque eu li agora há pouco esse livro maravilhoso do Makoto Fujimura, Arte mais Fé,
uma teologia do criar, e aí ele fala justamente disso, né? Ele fala totalmente contra essa ideia de guerra cultural, quer dizer, eu tenho que entrar em guerra contra essas coisas na cultura, porque eu tenho que, de alguma maneira, lutar contra isso, porque ele vai prejudicar a minha família, vai prejudicar a minha igreja e tudo mais, né? Então ele apresenta outra proposta, o quê? Que é o crente, o cristão, como um criador, alguém que vai desenvolver cultura e criar cultura, mostrando a beleza de Deus e do reino de Deus. Então, ao invés de entrar em guerra, você produz a beleza onde você está e faça isso. Então, a gente sair um pouco desse âmbito público, político, de tentar lutar e impor as coisas, invocando uma invenção a rigor, né? uma imaginação de um passado puro que nunca existiu, né? E que é isso que vai proteger a minha família. Não é isso que vai proteger. Dentro dessa categoria aí mais um pouquinho diferente, essa questão de guerra, né? Isso ficou muito claro e eu tenho até print, para dizer que eu não tô mentindo, eu tenho até print, mas se criou muito essa ideia do nosso Deus e o Deus deles. Eu não sei como é que tá o coração desses irmãos, porque tecnicamente então o nosso Deus perdeu, porque o candidato escolhido por Deus não está na presidência. Ainda que dizem que existem círculos que ainda acreditam numa tomada, numa virada de poder e que... Aí entra o papel da conspiração, né? Exato, e que ainda o Bolsonaro... E, gente, isso aqui não é uma crítica, pelo amor de Deus. Mas assim, ô Bibo, te cortando rapidão. Isso aconteceu na Alemanha antes do nazismo, aliás, foi essa circunstância que levou ao nazismo, e aparece até no remake do filme Nada Novo no Front. No finalzinho, que o general fala que os sociais-democratas estão traindo a gente, estão vendendo a pátria, e tem o que se chama de um mito da punhalada pelas costas. Ninguém acreditava, nenhum país basicamente acreditava que o seu exército ia perder a Primeira Guerra. Mas a Alemanha perdeu muito feio. O tratado que eles alinharam com os franceses foi realmente vexatório. A ponto de surgirem lendas do tipo a Alemanha tem que entregar as vacas pros franceses, porque foi uma coisa desse nível. Então começou a surgir, meio que de maneira orgânica mesmo, a ideia de que, olha, aqueles que controlam o nosso país nos traíram, venderam a nossa pátria. Então a gente precisa tirar todo mundo que tá aí e colocar os alemães de verdade. E isso deu aquele gás pra um movimento como o nazismo se estabelecer como resposta. Então assim, existe essa dimensão de, caramba, o que eu achava que era muito verdade não aconteceu. Então, assumir que eu tava errado é um custo psicológico, é um custo social muito alto. E qual é a saída? Achar uma resposta por trás disso tudo que tá manipulando e eu não vejo. Por exemplo, eu acompanhei inclusive uma postagem dessa, de uma influencer e tal, e a galera comentando, que aí Deus sabe o que faz, né, Deus tarda, mas não falha. Teve gente dizendo que nós não cumprimos a nossa parte, por isso que Deus não cumpriu a promessa. Mas assim, eu fico pensando, e aqui não é bem uma crítica, é até em tom de lamento, né? Eu lamento um cristão, que eu até conheço, uma das pessoas que comentou, eu conheço. Ela falava assim, tipo, o nosso Deus é maior e tal, é diferente do Deus deles. Então, assim, olha a cabeça, né? Então, quer dizer que o candidato Lula é uma divindade diferente do nosso, tanto assim, tipo, ele é o inimigo e o candidato Bolsonaro é o candidato de Deus e tal. Então, é o nosso Deus e o Deus deles. Então, se criou uma dicotomia e uma guerra, cara, que não faz sentido. E no fundo, assim, eu tenho pena dessas pessoas, porque se eles acreditam mesmo nisso, como eles postaram, porque às vezes também uma coisa é a postagem, né, pra criar um barulho, outra coisa é o que a pessoa de fato acredita, às vezes pode ter essa diferença, mas se elas acreditam mesmo nisso, que frustração, que tristeza, como vários cristãos chorando, né, com a vitória do Lula, assim, e tipo, realmente uma coisa desesperadora, gente abalada, tristíssima, assim, e no fundo eu tenho pena, assim, porque, poxa, caraca, mano, sério que, tipo, se criou uma guerra muito nós contra eles, e aí de repente agora nós perdemos a guerra, e não, nós não perdemos, sabe? Voltando na guerra cultural, eu vou pegar o ponto do medo que o André falou, porque eu quero trazer pra entender como é que tá rolando o processo aqui, que a gente ainda tá falando um pouquinho teórico. Tem as semelhanças inúmeras com os Estados Unidos, que a gente já falou aqui, mas tem algumas diferenças. Eu acho que essa do medo dá pra sacar uma que é muito importante. E uma delas tá ligada ao mito de origem. Porque nos Estados Unidos, desde muito cedo, tem o mito da fundação cristã dos Estados Unidos, a ponto de dizerem, é uma lenda que surgiu entre os mormons, mas depois ganhou espaço entre evangélicos, que até a Constituição foi divinamente inspirada. Então existe uma interpretação divinamente inspirada também da Constituição. Então, todos os desdobramentos que isso pode trazer também. E isso foi retomado nos
nos anos 60, e aí que a galera pesca que, olha, o termo nacionalismo cristão ele foi resgatado como algo positivo, antes era algo negativo, que impedia o trabalho missionário. Agora o nacionalismo cristão nos anos 60 é algo positivo porque se a gente for americano de verdade, patriota de verdade, a gente vai impedir esses progressistas, essas feministas, os gays de tomarem os grandes espaços de poder e cultura e vamos trazer a moral judaico-cristã de volta. Isso foi uma treta tão grande, por exemplo, três historiadores que eu sou apaixonado pelo trabalho deles, o Nathan Hatch, George Marsden e o Mark Knowles, escreveram um livro chamado Em Busca da América Cristã, e eles vão tentar desconstruir esse mito, porque pouco antes, acho que 2 anos antes, o Schaeffer tinha lançado um manifesto cristão, e ele falava da cosmovisão cristã nos Estados Unidos, e dizendo que essa cosmovisão foi se perdendo por conta da heresia do liberalismo, por conta da imigração, olha o elemento de pureza étnica aí, por conta do elemento de imigração, isso foi se perdendo, e esses caras vão dizer, não, cara, não dá pra dizer que os Estados Unidos são um projeto cristão, porque tudo antes da Revolução Francesa é cristão, do mais herege ao mais santo, do mais leigo ao mais erudito, tudo tem uma retórica cristã, então não dá pra você fazer essa separação tão arbitrária como essa galera faz. E no fim das contas, no caso dos Estados Unidos, é um projeto de sustentação de um autoritarismo político do meu grupo no presente pra retomada, pra reconquista de algo que eu acho que eu perdi. Aqui no Brasil a diferença é que eu acho que a gente tá comprando esse projeto como uma prevenção. Olha o que rolou na Europa, olha o que rolou nos Estados Unidos. Você vai deixar que isso aconteça aqui no Brasil? Você vai deixar que a gente tenha o mesmo destino? Você vai deixar que as igrejas fiquem vazias, essas coisas? Então, para evitar que isso aconteça, a gente vai e toma essa saída. Nossos irmãos que são alinhados politicamente com a gente, fora do Brasil, estão tomando. Então, parece que é razoável. Então, essa é uma das grandes diferenças que eu vejo, que aqui é mais como uma prevenção. A coisa ainda não está estabelecida. A gente pode evitar ainda. Talvez nossos filhos evitem. Então, vamos comprar esse projeto, porque aí o Brasil vai ser cristão de verdade. Isso no nosso caso é evangélico. Para quem é católico, a coisa é um pouquinho diferente, porque o Brasil ele foi fundado tendo o catolicismo como religião cristã oficial, né? Eu queria ilustrar o ponto do Léo, só para não ficar muito abstrato, porque às vezes tem gente que não acredita nas coisas que a gente fala. Então quando a gente chega e fala assim, porque tem um recorte racial aí, porque essa coisa da mistura étnica que tá no âmago do nacionalismo cristão, então eu vou ler e traduzir ao mesmo tempo aqui, eu vou ler em inglês, mas eu vou falar em português, então talvez eu trave aqui um pouquinho, mas eu vou ler exatamente o que o Andrew Torba escreve, que ilustra muito bem o que é esse medo de perder o que foi o mito fundacional, a vontade de retorno a esse mito fundacional e como é a imigração e a miscigenação racial o que corrompem esse mito original de fundação, tá? Isso que o Léo acabou de explicar vai estar bonitinho aqui nas palavras do Andrew Torba. Olha só, o nosso país está sendo invadido, a população nativa está sendo demograficamente substituída. E olha só, a população nativa aqui, ele não quer dizer índio, não são os povos originários. Esse que é o ponto, tá? Nosso país está sendo invadido. Por quem? Pelos imigrantes. A população nativa está sendo demograficamente substituída. Todo o dinheiro dos nossos netos está sendo enviado para países estrangeiros. Nós estamos envolvidos numa guerra com a Rússia que não tem nada a ver com o nosso povo. Então o cara vai misturando uma porção de coisas. Nota que isso envolve também uma outra coisa que a gente não tocou aqui: poder financeiro e capacidade de consumo. Então, no ambiente norte-americano, o nacionalismo cristão ele ganha muita potência. As novas gerações de americanos brancos não colhem mais os frutos do sonho americano. Me falaram que se eu estudasse, que se eu me esforçasse, eu teria um bom emprego, e tendo um bom emprego eu teria uma casa grande, nessa casa grande eu teria um cachorro, no meu jardim, um belo jardim para as minhas crianças brincarem, 2 carros e uma aposentadoria, para quando eu tivesse 55 anos eu parar de trabalhar e viajar para onde eu quisesse. Me falaram isso. Só que eu tô com 40 anos de idade e eu ainda não consegui comprar minha casa. Então, essa desilusão financeira que tá expressa aqui nessa frase do autor do nacionalismo cristão, do Andrew Torba, essa insegurança financeira de redução de padrões de consumo ou de redução da expectativa de consumo gera uma indisposição que precisa ganhar culpados. Então, o culpado é aquele que traz o diferente, que traz o elemento novo. É o imigrante, é a miscigenação. Esse imigrante, ele tá trazendo também a religião dele. Nas palavras também
Aí não é do Andrew Torban, é Stephen Wolfe, que tem um outro livro que se chama O Caso, então defendendo o caso do nacionalismo cristão. O Stephen Wolfe vai dizer o seguinte, também vou ler aqui. Dentro do nacionalismo cristão, não pode haver espaço para lideranças de mulheres ou de homens com características femininas, porque eles são muito empáticos. Lembrando lá o negócio do Tim Keller, né? Porque eles são muito empáticos. O ateísmo e o secularismo foram feitos para serem esmagados. Então, o que acontece? Uma boa dose de medo que o Heinck colocou, descrito aqui no que o Léo explicou, eu tô dando exemplos de como isso acontece. Dentro do contexto americano, onde esse nacionalismo cristão foi mais articulado. É verdade também que aqui no Brasil a gente não tem esse nível de articulação teológica do nacionalismo cristão. A gente não tem documentos como esses. E historiador trabalha com documento. Então a gente precisa ser honesto também em relação a isso. Né? É bem verdade isso. Mas quando o Léo começa a descrever essas coisas, talvez pra gente fica assim, não é possível, eles estão exagerando. Então eu tô trazendo aqui as frases dos caras pra ficar claro que não se trata de exagero. É o horror não saindo da minha boca, saindo da boca dos caras mesmo. Isso aqui é discurso terrorista, gente. E aí tem uma outra coisa, que são os relatórios do FBI nos últimos 10, 15 anos, e como as ameaças de terrorismo interno hoje superam e muito as ameaças de terrorismo externo. Terrorismo nos Estados Unidos hoje tem ameaça de bomba por causa da jihad, mas ela é muito pequena em relação à ameaça dos terroristas internos que invadem um shopping center e, em nome do nacionalismo cristão, atiram em meia dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de pessoas. Então, isso tem relatório do FBI, que na imprensa brasileira nem passa mais. Mas se você, em vez de acessar a imprensa brasileira, acessar a imprensa americana qualquer, de direita ou de esquerda, você vê que na semana passada teve em Los Angeles. Nem sempre está ligado diretamente a uma igreja. Nem sempre está ligado diretamente a uma igreja. Mas está ligado às comunidades online que disseminam esse tipo de cultura, as teorias da conspiração, tipo QAnon, que são compartilhadas entre nacionalistas cristãos e grupos terroristas e células terroristas. A gente não pode esquecer que Ku Klux Klan é um movimento religioso. Então, essas coisas, gente, quando a gente descreve, às vezes pode parecer um treco muito distante. Por isso que eu tô tentando povoar aqui com esses exemplos para ficar mais concreto. Aí alguém pode falar, mas ainda é distante, ainda é nos Estados Unidos, né? Mas não. Você pega, por exemplo, esses dias no Twitter aí, tinha cristão tranquilamente falando sobre o que ele acredita ser o dever bíblico do marido de disciplinar fisicamente a sua esposa. Aí eu fico me lembrando das imagens que o pessoal manda, né? Aquelas fotos lá antigas do Irã antes da Revolução e depois da Revolução, né? E como a transformação no Irã, que a gente vê acontecendo com um contraste um pouco menor, mas ainda também no Afeganistão agora, né? Como isso aconteceu rapidamente no Irã e como do nada alguém pode falar uma bobagem desse tamanho que há 10 anos atrás, não precisa de 20, 10 anos atrás, qualquer pessoa teria vergonha de ser associado com esse tipo de ideia, entendeu? Então, a questão é séria, a gente não pode ficar brincando, a gente não pode fingir que o nacionalismo é, sabe, virtude cristã, então tá, as coisas estão juntas e tal. Não pode ficar pensando que a gente tá nessa guerra, porque não é essa guerra do Novo Testamento que a gente é chamado para travar. E se quiser mais evidências, vê aí quantas evidências que tem grupos de política identificada como cristã, né? Defendendo ações violentas, meramente ações violentas que possam redundar em dano patrimonial, que já seria problemático de um ponto de vista cristão, mas em dano pessoal. Inclusive, igrejas organizadas com esse discurso que cresceram como exemplo de bizarrice na mídia digital e que hoje parecem oferecer algo que um grupo das pessoas aceitaria como razoável. Como aquela igreja aí no Rio de Janeiro, Léo. Qual que é o nome da igreja lá? Ou do pastor? O Tupirani. Tupirani, que simplesmente fala sobre realmente pegar a arma, tirar e matar e esses inimigos de Deus e essa coisa toda, né? Somado ainda àquele missionário, acho que ele era um missionário, também um vídeo dele
ele circulou, ele estava no acampamento, e ele falando, citando o exemplo de Elias e os profetas de Baal, e ele literalmente falando, né? Nós estamos do lado de Deus e eles estão do lado errado, e quem tá do lado errado é tirar a vida mesmo. Então assim, gente, não é uma coisa isolada ou outra. Aí você pode dizer, mas isso é um outro louco que tem no movimento. Gente, é muita movimentação. É um outro louco, mas antes era um louco, entendeu? Hoje é uma igreja de 50 pessoas, entendeu? Então assim, a coisa não é... E eu tô falando de uma igreja de 50 pessoas, porque eu tô falando que eu nem sei se são 50 pessoas, mas a igreja especificamente lá. Mas é gente fazendo esse tipo de discurso, esse tipo de ação religiosa que antecede a quebradeira do Congresso Nacional, entendeu? Com oração, cântico, e que tipos de discursos violentos se passam por lá, justificados por uma linguagem cristã. Não, vamos fazer porque a gente tá, né? Deus não vai deixar a gente perder, não, porque, né? Gente, isso tudo é nacionalismo cristão, a serviço de uma postura violenta e tudo mais, sabe? É sério a questão, é sério. Tá chegando um ponto que eu tô com saudades, eu já tô com saudades do tempo que se dizia que as palavras têm poder. Tu não podia dizer assim, mas esse guri é uma praga que ia dar problema adiante. Agora você pode falar, eu vou destroçar, vou matralhar, vou matar, não sei o que, metaforicamente que não tem problema nenhum. E o problema é que nenhum guri nunca morreu porque alguém disse ele é uma praga, mas muita gente aí recebe violência por causa dessas palavras metafóricas, né? Sim, a gente teve casos em igrejas, né, de irmãos que atirou em outro e tal, porque estavam discutindo política. Não, vamos falar de disciplina física, então, né, já que o cara tava falando de defender disciplina física. Eu, quando era criança, cara, assim, eu tenho 39 anos, então nem se falava muito em questão de filho, se tinha que bater, se não tinha. Eu apanhei quando era criança, toda criança da minha idade apanhou. E que é uma coisa que me... Eu apanhava na cabeça, inclusive, só pra justificar pra vocês algumas coisas. Eu não queria entrar nisso, né, Bibo? Mas, falando sério, cara, um dos motivos que eu seria castigado, eu ia ficar de castigo ou iria tomar uma varada da repreensão, é dizer que eu odiava algo ou alguém. Cristão não pode falar que odeia nada, nem ninguém. Ódio não é uma palavra aceitável em casa. Pra você ver o que se transforma. E agora é pré-requisito. Exatamente. Eu lembro da minha avó falando, filho, olha só, crente ele não fala palavrão, porque não pode falar a palavra torpe, mas a palavra torpe não são só os palavrões. Se você fala que odeia, isso é pior do que o palavrão. Cara, eu lembro da minha avó batistona falando isso pra mim, eu tinha 6, 7 anos. Eu não podia odiar o jornal da televisão. Não é que eu não podia odiar pessoas, eu não podia odiar coisas. E aí, o que faz a criança? Ela troca a palavra, né, cara? Eu troca a palavra, não troca o sentimento. Fala que detesta. Eu posso falar que eu não gosto muito, vó, mas o ponto da história é como que a gente sai de um cristianismo tão preocupado com a linguagem em relação ao outro, porque essa é uma preocupação de alteridade, a coisa em relação ao outro, pra essa coisa agora que, assim, olavista, né? Olavo de Carvalho, é linguagem da destruição do outro. E alguém pode falar assim, mas o outro lado... Mas, cara, que outro lado? Que outro lado te define? O outro lado é o lado que você foi chamado pra amar e evangelizar. Exatamente. E para mim, essa interpretação bíblica que mais nos falta hoje é entender que se de fato estivermos tão cercados de inimigos quanto os nacionalistas cristãos dizem, então a gente tem que mais e mais amar, porque a gente é chamado a amar os inimigos. Eu nem acho que eles sejam tão inimigos assim, mas se de fato somos perseguidos, a resposta é amar, porque é o que está escrito lá em Romanos. Não tem... Isso é a maneira como o cristianismo se colocou naquele momento, Pedro escrevendo lá a sua epístola e falando, olha, ainda que te persigam por causa da justiça, ainda vale mais a pena sofrer por causa da justiça do que reagir de maneira errada. Se falam mal de vocês, ajam com boas obras para que se envergonhem naquilo que falam, sabe? Então essa é a estratégia bíblica. A estratégia nunca foi tomar o poder, tomar a esfera, impor de cima para baixo, é amar o próximo, né? E a tal da corrupção da fé e dos fundamentos mais fundamentais, né? Porque antecede o próprio fundamentalismo por uma paixão política nacional, né?
Eu imagino que alguém ouça o Cacau, não sei se tem alguém que não está concordando com nada do que a gente tá falando aqui, já tá meio cabreiro com tudo que a gente falou e discorda. Beleza, irmão, tudo bem, ou irmã, enfim. E talvez eles pensem assim, ouvindo a fala do Cacau e juntando com tudo que nós falamos agora. Gente, vocês são muito inocentes. No fundo, isso mostra a inocência de vocês, porque não é assim, a gente tem que agir com as armas que nós temos direito, e a gente tá aí pra ocupar os espaços mesmo e tal. E as pessoas devem estar pensando isso, né? Tipo, que nós somos inocentes, que não é assim e tal, e que a gente tem que lutar pelos nossos direitos. Mas eu te pergunto, a gente tem lutado pelos nossos direitos de forma certa? E é isso? Lutar pelos nossos direitos é usar o mecanismo do Estado a nosso favor? Será que a gente não tá com muito medo? Volta na parte que a gente falou do medo, e talvez você consiga fazer uma leitura diferente se você prestar atenção no que a gente acabou de dizer. Só, né, pra gente ter uma reflexão juntos aí. Sobre essa questão da forma de lutar pelos direitos, tem uma provocação aqui que eu queria fazer, porque eu vi muita gente, dita conservadora, falando o seguinte: não, isso é revolucionário, não apoia a violência, não apoia a violência que aconteceu. E qual que é o problema com esse mais? Especialmente aqui para aqueles que disseram isso, e não só estavam baseados na literatura conservadora, tradicional, mas estavam falando dos reformacionais, do Kuyper, do Prinster. Eu vou usar o Prinster aqui porque ele é importante. Foi o cara que inspirou o Kuyper, mentor dele. O Groen van Prinster, ele tem uma visão de revolução que é muito única. Ele diz: toda revolução é baseada numa incredulidade. Então, para ele, revolução não é você pegar e sair na violência contra uma pessoa, porque talvez essa violência seja o menor dos males. Se alguém tá atacando sua casa, é legítima defesa. Se você tá numa guerra porque você é soldado do exército do seu país, não tem problema a violência, nesse sentido, a não ser que o motivo da guerra seja injusto. Mas a revolução para ele é baseada numa incredulidade radical. O que é incredulidade radical? É você olhar para o mundo à sua volta e dizer: nada do que tá aí de política presta. Eu sou contra tudo isso que tá aí. O que a gente ouviu bastante nesses últimos tempos? Sou contra tudo isso que tá aí. Então, assim, não adianta você vir com esse papo de que eu sou conservador, rejeito a violência, se logo depois você estimula um discurso de incredulidade institucional. Você tá sendo revolucionário, meu amigo. E você tá estimulando a violência. Vai chegar na violência. Você pode não executar, mas você tá colocando lenha na fogueira. E muita gente usando Van Prinster pra tirar onda de que eu sou, não, reformacional aqui, ortodoxo, pipipipopó. Não tá, porque entendeu o cara errado. O cara, ele falou: olha, o problema da Revolução Francesa não é querer ser democrático, porque democracia tem desde que o mundo é mundo. Não é querer ser república. O problema da Revolução Francesa, dos mais violentos aos mais moderados, é olhar para as instituições políticas e dizer que nada presta. Tem que arrancar tudo aquilo ali, porque só o que eu acho é bom e ideal. Então, se você tá alimentando o sentimento de incredulidade, você tá negando a graça comum de Deus, porque Deus não deixou o pecado tomar conta de tudo, e você tá dizendo que não é revolucionário, mas tá alimentando o discurso revolucionário. Você tá sendo incoerente, no máximo hipócrita. Caraca, é isso, exatamente isso. Galera, tem muito mais coisas pra falar, é um tema realmente complexo, atual. Eu nem sei se a gente tem literatura pra indicar pra galera aí. Léo, Vitor, André, lê as Cacau, fontes não primárias, sei se a gente... lê as fontes primárias. Pega o Andrew Torba, Nacionalismo Cristão, e lê. Tá em inglês, mas pega e lê. É uma porcaria de livro, é horrível. Vai ser uma das piores experiências da sua vida. Nossa. Mas você quer saber... É até mal diagramado, Bibo. Tem fonte diferente, não tá justificado, espaçamento todo. É um folheto. É porque a justificação é só pela fé, amigo. Nossa, não, para. E o livro foi baseado em incredulidade, então não pode ser pela fé, então não tá justificado. Boa. Jesus amado. Boa. Não, foi bom. Ficou nerd e excelente. Sensacional. Não, lê as fontes primárias. E eu aconselho esses dois. O Nacionalismo Cristão, do Andrew Torba e do Andrew Whiskers, e The Case for Christian Nationalism, do Stephen Wolfe. Os dois livros que você pode ler e você fala assim: putz, realmente isso daqui é uma encrenca. Em vez da gente ficar proibindo o livro aqui e falar: esse livro é ruim, não leia. Não, esse livro é tão ruim que você precisa ler. Porque tem gente lendo e achando bom. Esse é o problema. Legal, tem alguma coisa que a gente possa indicar aqui, Léo? Tem o David Koizes, que ele tem um capítulo só sobre nacionalismo. O Visões e Ilusões Políticas? Especialmente a segunda edição, porque ela já tem os adicionais do que rolou nos Estados Unidos recentemente. Como a gente brinca no grupo, né, tem que praticar o Miroslav Volf, essencial aí. Os dois livros dele que tem na Mundo Cristão. É Uma Fé Pública, e Exclusão e Abraço. São dois livros essenciais pra isso. Legal. E se achar o mais antigo, que é O Fim da Memória, também vale a pena também para essa mesma coisa. Inclusive, tem um exercício que eu fiz uma vez em cima de uma fé pública. Eu tava dando uma aula, não sei se é na introdução, no primeiro capítulo, logo no começo do livro. Ele coloca alguns fundamentos do extremismo islâmico proposto por um dos teólogos do extremismo islâmico. O cara propôs, organizou o pensamento dele em algumas afirmações. Eu peguei e traduzi tudo para a linguagem cristã. Então, onde falava o Corão, coloquei Bíblia. Onde falava, né, Maomé, eu coloquei Bíblia também, por
causa da questão da palavra, né? Fui trocando, Alá, Deus e tal, e apresentei na aula e falei se as pessoas concordavam com aquilo. Nossa, Cacau, e aí? Teve um artigo que elas acharam estranho, mas em geral concordaram, e aí no final revelava, bom, isso aqui são teses do fundamentalismo islâmico extremista, e aí eu trago a proposta do Wolff, né, que tá lá no coisa. Então, assim, a questão não tá tão longe. Caraca. Cacau, vamos fazer esse livro do Wolff aí, Boa, o nosso livro pública, da EBT boa. Lá, da aula ao vivo. Acho que, boa, pronto. Nessas horas a gente fica preocupado porque nos acusam de dizer, quando a gente diz que há uma guerra de civilizações entre Islã e cristianismo, na verdade não é guerra nenhuma, porque são apenas luta entre fundamentalistas de uma mesma civilização. Uau! Fundamentalismos, né? Uau, muito, cara, sensacional. Eu gostaria só de... Eu não tô dizendo que é isso, tá, gente? Eu gostaria de indicar 2 livros aí que são clássicos da historiografia sobre nacionalismo. Um deles acho que tá esgotado, não vai achar, então você vai achar aí no mercado negro da internet. É do Benedict Anderson, né? Comunidades Imaginadas. Esse livro ele explica direitinho como é que funciona essa imaginação de uma nação. Ele é muito agradável de ler, assim, é um historiador tranquilo de ler. Então fica a dica aí, joga aí no Google, você vai achar esse livro ou parte dele em algum lugar por aí. Como é que é o nome? Comunidades Imaginadas, Benedict Anderson. E um outro que você encontra assim na internet, que é um livro que eu adoro, de um brasileiro, José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas. É um livro maravilhoso porque ele trabalha com a questão do imaginário e da formação do símbolo. Então, como surge a bandeira, como surge o hino, como surge esse slogan Ordem e Progresso. Ele vai trabalhando todo esse imaginário, como ele é construído na época já da República, porque isso não vem do Império, para criar esse imaginário, essa noção de brasilidade e tal. Então é um livro muito legal aí, de um dos meus historiadores favoritos no Brasil. Sensacional. Falando em imaginário também, que tem a ver com minha entrada, eu não posso deixar de falar de novo do Imaginação Profética do Brugman, porque os mitos nacionalistas, eles têm essa afinidade muito grande com o discurso religioso. A gente já falou dos hinos, dos símbolos, das liturgias públicas, mas também porque o Brugman, ele fala um negócio lá que quem tá no poder adere muito fácil a um discurso que é um torpor, deixa a pessoa num estado de êxtase, que ela não consegue ver o quanto que aquilo é construído, é artificial, é opressor. Para ela, aquele mito que dá sentido à realidade política dela faz com que todo o resto precise se encaixar nesse mito. E a imaginação profética é como Deus usa os profetas para sair dessa mitologia opressora. Por isso que eu acho que não dá para passar sem indicar esse livro. Que você também não vai achar em editora, só vai achar aí nas buscas do Não Google. tem no Mundo Cristão, não republicou, não? Que eu saiba, não. Não, eles lançaram uma coletânea de frases do Brugman, mas esse aqui, Imaginação Profética, eu tinha passado por uma... pena, até uma editora deveria se ligar e publicar esse livro, porque ele é importantíssimo e pequenininho, cara. Ele tá publicado em português pela Edições Paulinas, mas é uma edição da década de 80, se não me engano. Talvez você consiga encontrar na estante virtual, se você ficar pesquisando assim, tipo, toda semana, hora ou outra aparece uma edição dele na estante virtual da vida. Mas é isso, como exemplar físico é isso. Como Kindle, você acha ele por um preço bem tranquilo em inglês, tá? Prophetic Imagination, do Walter Brueggemann. Ô Vitor, na teologia do Antigo Testamento dele, ele de alguma forma reproduz essa ideia também, né? As ideias de imaginação profética, elas vão permear a literatura do Brueggemann na sua carreira inteira. Então, quando a gente fala do Walter Brueggemann, a gente tá falando sempre da ideia desse poder corruptor do faraó versus a comunidade alternativa de Moisés. Como a Torá é uma proposta alternativa à sedução corruptora de poder do império contra o qual Moisés se opõe, de faraó, né? Adaptando isso para o Novo Testamento, o Império Romano. Mas toda a obra do Brueggemann vai ter uma notinha em algum momento, vai ter um sabor em algum momento dessa contraposição entre sucumbir ao poder sedutor da liderança, do tipo de liderança que Faraó exerce, que o Império exerce, da supressão do outro, da supressão daquele que é diferente, da imposição das minhas vontades. Inclusive, ele vai trazer isso para os tempos modernos e fazer boas relações com a identidade militarizada que a gente tem. Foi até um assunto que a gente não tocou, mas que é super importante para o nacionalismo, que é uma identidade militarizada, que é aquilo que garante os padrões de consumo,
que é a base do que é a identidade imperial do faraó, contra a qual se opõe a comunidade alternativa de Moisés, que não depende de um exército para ter padrão de consumo, depende da misericórdia de Deus para ter maná. É outra história. E aí ele vai mostrando na Torá, se você pegar a teologia do Antigo Testamento do Brueggemann, isso aparece, ele vai mostrando na Torá como até mesmo a formação do exército na lei deuteronomista, ela observa esse tipo de propósito. O que é importante na antiguidade como nação militarizada? O principal na antiguidade é contingente. Você precisa de exército numeroso. Se não tiver exército numeroso, numa pancadaria que é homem a homem, meu amigo, você perde. E aí você pega a lei judaica lá em Deuteronômio, a lei mosaica, a comunidade alternativa de Moisés nesse sentido, e que o profeta vai beber nessa comunidade alternativa para sonhar o que pode ser profetizado e imaginar o futuro. Mas ele vai lá em Deuteronômio, como que se imagina o exército? Se teve um cara que comprou um terreno novo, dispensa ele do serviço militar. Ele nem aproveitou o terreno dele ainda. E aí tem uma série de instâncias, por exemplo, que você vai dispensando os caras do serviço militar e você vai cada vez mais reduzindo o seu contingente. O que é aquilo? Aquilo é ideal anti-imperial, ilustrado em Gideão muito bem, né? Em Gideão você observa isso como narrativa, mas na própria Torá, em forma de lei, você tem esse tipo de observação, que você reduz o número de contingente militar, você reduz o número de carruagem de cavalo, o rei não pode ter muito cavalo, não pode ter muita carruagem. Mas por que isso? Que história é essa? Você vai ter uma nação fraca. É isso que eu quero uma nação fraca, porque vocês não são dependentes do faraó, vocês são dependentes da misericórdia de Deus. Vocês não dependem do Nilo, vocês dependem do maná. Vocês não dependem de tijolo para construir pirâmide, nem de tijolo para construir torre que chega até os céus. Vocês dependem de Deus. Então vocês não são Babel, vocês não são Babilônia, vocês não são faraó, vocês não são império. Vocês são Israel. Agora, você não precisa ler a teologia do Antigo Testamento do Brueggemann, que é um livraço grandão, gordão. É bom, leia. Mas se você ler um livro, chama Aqueles da Bíblia, você já vai ter uma boa noção disso. O autor é muito bom. Olha aí sim. Agora me vai descer. Aí sim, hein? Vai falar em Thomas Nelson Brasil, o Cacau até no chat aqui falou da Dumé, né? Que é o Jesus and John Wayne, também Jesus e John Wayne. Também a Thomas Nelson trouxe. A gente até fez um episódio aí dando uma introdução a este livro aí. Gente, muita literatura, Bibo, enfim. Oi. Só mais um. Já que estamos falando de respostas ao império, essa ideia totalitária, eu vou sugerir o meu filósofo favorito, que se chama Jacques Ellul, Cristianismo Revolucionário. Então eu sugiro este livro aqui, que ele fala a importância da presença do cristão no mundo atual, mas é justamente como essa resposta alternativa e não de tomada de poder, porque ele é absolutamente contra qualquer ideia totalitária. E ele fala revolucionário em que sentido? Não no sentido que o Leonardo estava falando, mas no sentido de uma grande guinada, uma grande mudança. E aí ele defende a tese de que o mundo, apesar de se dizer constantemente revolucionário, ele é absolutamente imóvel. Ele é absolutamente imóvel na ideia totalitária de controle e de domínio, e que a igreja vai trazer algo muito diferente disso. É um livro não tão fácil como outras obras, mas recomendo esse. Já vou comprar agora aqui, já tô abrindo a Amazon. Gente, sobre imaginação profética, já falei com uma editora aqui, e eles estão atrás, tá? Não tá tão fácil de conseguir os direitos, e a editora que tem os direitos autorais lá fora já foi acionada, mas não tem resposta ainda. Mas existem editores aqui no Brasil que querem essa obra em português também, ou melhor, né? Querem essa obra publicada. Tem que ter. Eu tenho uma xerox desse livro e quando relançar eu vou comprar pra ter na minha estante, cara. Certo. Como a partir do ano 2000 eu passei a ver só filme de super-herói, eu vou indicar um filme de 1999, tá? Um filme de 1999 chama Instinto, com Cuba Gooding Jr. e o Anthony Hopkins. Caraca. Tá? Uhum. É um filmaço, mesmo que você não entenda o que eu tô querendo dizer quando eu indico esse filme pra você, você vai gostar de tê-lo assistido, porque é um filmaço, mas assista esse filme e depois você me diga o que você acha a respeito de controle. Exato. E assiste a série, pelo menos a primeira temporada, The Handmaid's Tale, e Bem-vindo a Gilead. E leia o livro. Ou leia o livro, exatamente. Mas a série é bem fiel ao livro, pelo que andaram me falando. E a primeira temporada é bem redondinha. Essa é a primeira temporada. Só depois, a primeira temporada é o livro. É bem fiel, mas lógico que o livro tem mais detalhes. Exatamente. Né? E, Cacau, você mostrou aqui no chat um livro, tem a ver com o que a gente tava falando, ou era uma piada interna? Não, é porque o Hayek falou do Ellul e da comunidade alternativa da fé, né? E eu lembrei do Stanley Hauerwas, né? Que ele também vai falar
falar algo nesse sentido aí. E em português dele que eu saiba só tem esse livro aqui, Uma Comunidade de Caráter, não sei se tem outro. Não é o Anarquia e Cristianismo, né, André, que você recomendou, né? Esse é bom também. Não, recomendei Cristianismo Revolucionário. É um ótimo livro, mas nesse aqui, o Cristianismo Revolucionário, você entende um pouco melhor qual é a ideia e o pensamento dele, né? Muito bom. Adicionei ao carrinho e comprei. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Cacau, Léo, André, Vitor Fontana e a você que nos ouviu. Quase um flow podcast aqui, olha aí, quase um flow. Mas eu tenho certeza que é um assunto muito importante e você tem coisas para pensar aí após a audiência deste podcast. É isso, querem dar tchau, Vitor? Seu tchau pra turma aí, pá. Fiquem com Deus. Meu tchau é o seguinte, talvez a gente seja inocente mesmo por achar as coisas desse jeito, mas Mateus 10,16 diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e inocentes como as pombas. Então, seja aí prudente ou astuto como a serpente, mas não se esqueça, né? Você não pode ser só astuto como a serpente. Se você for só astuto como a serpente, você vai comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Que é o que é exatamente essa palavra, né? A serpente era mais astuta dos animais. Então, você precisa ser um pouquinho inocente como a pomba. E você só tem que ser essas duas coisas porque você foi enviado pro meio dos lobos. Então, você não foi enviado pro meio dos lobos como um leão. Leão é o da tribo de Judá. Você foi enviado pro meio dos lobos como uma ovelha. Enfim, gente, vocês querem... É assinado Jesus. Você quer brigar com alguém, você briga com Jesus e não comigo. Eu só sou o mensageiro, né, Vitor? Não matem o mensageiro, muito bom. Não, já André, mataram a mensagem. Vai querer matar de novo? Caraca, da PD do céu. Até me arrepiei. André, o seu tchau, André. Não vou dizer mais nada, vou estragar o que o Vitor falou. Só aí, tchau, tá né? ótimo. Exato, é só tchau. Seu tchau, Léo. Gente, nos despedindo aqui e, como eu sempre digo, o nacionalismo cristão não é nacionalista porque ele lida com um ideal fictício de nação e nem cristão porque ele esquece da mensagem do evangelho. Caraca, que é isso, hein, gente? E você, Cacau, seu tchau. Beijo pra todos, tchau. É isso aí, gente. Voltamos na semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.